No complexo tabuleiro do Oriente Médio, poucas rivalidades se mostram tão arraigadas e perigosas quanto a que opõe Israel e Irã. Mais do que meras diferenças ideológicas, esta animosidade é um complexo mosaico de intrigas históricas, ambições geopolíticas, pressões econômicas, avanços armamentistas e profundas divergências religiosas. Longe da simplicidade de um mero desentendimento, a relação entre esses dois polos de poder regionais se transformou, ao longo de décadas, em uma das chamas mais persistentes e ameaçadoras do cenário internacional, chegando a seu ápice em 2025 com os ataques de Israel ao Irã. Para entender verdadeiramente os desdobramentos das tensões que há décadas assombram o Oriente Médio, é imperativo mergulhar nas raízes profundas dessa inimizade, desvendando cada camada de um conflito que tem o potencial de redefinir o futuro de uma das regiões mais voláteis do planeta. Mas antes de seguir com o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. A história de Israel e Irã nem sempre foi marcada pela hostilidade que conhecemos hoje. Pelo contrário, durante as décadas que precederam a Revolução Islâmica, especialmente sob o reinado do Shah Mohammad Reza Pahlavi no Irã, os dois países desenvolveram laços de amizade, porém secretos. Essa aliança, embora muitas vezes não oficializada publicamente devido às sensibilidades árabes na região, era baseada em interesses estratégicos mútuos, como a doutrina da periferia, já que Israel, desde sua fundação, adotou essa doutrina que buscava estabelecer relações com países não árabes ou não muçulmanos no Oriente Médio para contornar a hostilidade nos estados árabes vizinhos. O Irã, sendo uma nação persa e xiita, em contraste com a maioria sunita da região, encaixava-se perfeitamente nessa estratégia. Além disso, tanto Israel quanto o Irã do Shah viam o nacionalismo árabe radical, liderado por figuras como Gamal Abdel Nasser do Egito, e a expansão do comunismo soviético como ameaças à sua segurança e estabilidade. A cooperação entre os dois países servia como um contrapeso a essas forças. Havia também uma colaboração econômica robusta, incluindo acordos de petróleo, já que o Irã era um fornecedor crucial para Israel. E Israel, por sua vez, oferecia tecnologia e experiência em áreas como agricultura e segurança. Houve até mesmo um projeto conjunto de oleoduto, conhecido como Projeto Flor, que transportava o petróleo iraniano para toda a Europa. Embora secreta, a cooperação militar e de inteligência também existia entre os dois países. Israel ajudou a treinar o exército iraniano e forneceu equipamentos militares, e a inteligência mútua era compartilhada, especialmente em relação ao Iraque. Outro fator preponderante da cooperação era que o Irã abrigava uma das maiores e mais antigas comunidades judaicas fora de Israel. A relação com o Shah era vista como um fator importante para a segurança e bem-estar do povo de Israel fora do país. Vale lembrar também que o Irã foi um dos primeiros países de maioria muçulmana a reconhecer Israel como um Estado soberano. O reconhecimento oficial pelo Irã, sob a dinastia de Pahlavi, aconteceu em março de 1950, pouco depois da fundação de Israel em 1948. Mas foi a partir de 1979 que a história começaria a mudar. A Revolução Islâmica de 1979 marcou o fim abrupto dessa relação cordial de Irã e Israel, e até cooperativa. Com a ascensão do Ayatollah Ruhollah Khomeini e a instauração de uma república islâmica teocrática, a política externa iraniana foi radicalmente transformada. Israel, agora visto como um inimigo e um agente do imperialismo ocidental e da opressão contra os palestinos, teve suas relações diplomáticas e comerciais cortadas de imediato. A embaixada israelense em Teherã foi fechada e entregue à Organização para a Libertação da Palestina. Israel, então, de um parceiro estratégico, foi reclassificado como o Pequeno Satã, uma posição apenas abaixo dos Estados Unidos, cujo regime Ayatollah classificava como Grande Satã. A retórica antisionista e a condenação veemente da existência de Israel tornaram-se pilares inegociáveis da nova República Islâmica do Irã, impulsionadas pela defesa intransigente da causa palestina e pela visão de Israel como um posto avançado do imperialismo ocidental na região. O Irã, então, com suas ambições de se consolidar como uma potência dominante no Oriente Médio,
buscou expandir sua influência através de uma rede de proxies e grupos terroristas, o Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas no Iraque e na Síria e os Houthis no Iêmen são exemplos claros dessa estratégia. Formaram uma crescente xiita que se estende do Irã ao Mediterrâneo. Essa expansão sempre foi vista por Israel como uma ameaça existencial direta à sua segurança e à sua posição hegemônica na região. Israel, por sua vez, opera sob uma doutrina de segurança que exige a manutenção de sua superioridade militar e tecnológica, além da contenção de qualquer ameaça que possa comprometer sua existência. A presença iraniana em suas fronteiras e o apoio a grupos que buscam sua destruição são inaceitáveis para Israel. A questão palestina, que embora não seja a raiz da inimizade entre Israel e Irã, é um ponto central de discórdia e uma ferramenta estratégica. O Irã se posiciona como defensor da causa palestina e apoia abertamente grupos como Hamas e a Jihad Islâmica, considerados organizações terroristas por Israel e grande parte do Ocidente. Essa postura não apenas solidifica a legitimidade do regime iraniano dentro de certos círculos do mundo islâmico, mas também serve como uma alavanca para exercer pressão sobre Israel nos dias de hoje. Embora as raízes da inimizade entre os dois países sejam predominantemente políticas e geopolíticas, a dimensão religiosa é frequentemente instrumentalizada e exacerbada por ambos os lados. O regime iraniano, uma teocracia xiita que se autoproclama guardiã dos valores islâmicos, utiliza uma retórica anti-sionista e anti-israelita, enraizada em conceitos religiosos e na condenação veemente da ocupação de Jerusalém. Para o Irã, a existência de Israel em terras consideradas islâmicas é visto como uma afronta à soberania muçulmana e uma injustiça histórica que deve ser revertida. Do lado israelense, com a narrativa sionista, que defende o direito do povo judeu a um Estado soberano em sua terra ancestral, é vista como um contraponto direto à ideologia iraniana. Essa polarização religiosa, embora muitas vezes simplifique uma questão muito mais complexa, serve para galvanizar apoio interno, justificar ações militares e consolidar a identidade nacional em meio a ameaças percebidas. É um choque de narrativas que se alimentam mutuamente, tornando a paz praticamente impossível no cenário atual. Ao longo dos anos, essa inimizade entre Israel e Irã se manifestou em uma guerra nas sombras e em conflitos regionais por procuração, evitando um confronto militar direto e em larga escala que seria devastador no Oriente Médio. No entanto, a ausência de uma guerra aberta não significa ausência de violência, pelo contrário. Ambos os países são amplamente acusados de realizar sofisticados ataques cibernéticos contra a infraestrutura crítica um do outro. O vírus Stuxnet, que em 2010 atacou as instalações nucleares iranianas, é um exemplo notório atribuído a Israel e aos Estados Unidos de ataque hacker ao Irã. Além disso, supostas ações de sabotagem contra instalações nucleares e militares iranianas têm sido frequentemente atribuídas a Israel, visando atrasar o programa nuclear do Irã. Cientistas nucleares iranianos foram assassinados aos punhados nos últimos anos em ações internas, com acusações recaindo sobre o Mossad, a agência de inteligência israelense. A Síria tornou-se um palco crucial da guerra por procuração. Israel tem realizado centenas de ataques aéreos e com mísseis contra alvos iranianos e do Hezbollah em território sírio. O objetivo é claro: impedir o fortalecimento da presença militar do Irã nas fronteiras de Israel e cortar as rotas de suprimento de armas para o Hezbollah. Esses ataques, que por vezes geram retaliações limitadas, mantêm a região em constante estado de alerta. O apoio iraniano ao Hezbollah no Líbano e o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza têm levado a diversos confrontos diretos e indiretos entre esses grupos e Israel, contribuindo para a instabilidade crônica nessas regiões. Portanto, a causa da inimizade é muito mais complexa do que só as divergências religiosas, e não pode ser resumida a um único ponto. No campo econômico, as sanções internacionais impostas ao Irã, lideradas pelos Estados Unidos e vigorosamente apoiadas por Israel, são uma ferramenta crucial na estratégia de contenção da expansão de força do Irã. Israel defende veementemente que as sanções são essenciais para estrangular o programa nuclear iraniano, limitar a sua capacidade de financiar grupos militantes e enfraquecer o regime dos ayatolás. O Irã, por outro lado, condena as sanções como uma agressão econômica e um obstáculo inaceitável ao seu desenvolvimento, acusando o Ocidente de hipocrisia e de querer minar sua soberania.
Mas é no campo armamentista que a tensão atinge seu ponto mais crítico. O programa nuclear iraniano é a principal fonte de preocupação para Israel, que o vê como uma ameaça existencial inaceitável. Embora o Irã insista que seu programa tem fins pacíficos, Israel e muitas nações ocidentais suspeitam que o objetivo final seja o desenvolvimento de armas nucleares. Israel é amplamente considerado como a única potência nuclear no Oriente Médio, embora o país mantenha uma política de ambiguidade nuclear que nem confirma e nem nega a posse dessas armas. Estimativas feitas por agências de inteligência e especialistas internacionais alegam que Israel possui um arsenal nuclear que pode chegar a mais de 400 ogivas de destruição em massa. Israel também tem a chamada tríade nuclear, que é a capacidade de retaliação nuclear por terra, ar e mar, o que significa que suas ogivas podem ser lançados tanto por meio de mísseis balísticos intercontinentais, como os mísseis Jericó, aeronaves como caças-bombardeiros adaptados para esse tipo de missão e alguns submarinos alemães da classe Dolphin que Israel possui em sua marinha e que foram supostamente adaptados para lançar mísseis com capacidade nuclear. Vale ressaltar que Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o que significa que não está sujeito às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU em relação ao seu programa nuclear. Já o Irã, oficialmente, não possui ogivas nucleares confirmadas. O governo iraniano sempre afirmou que seu programa nuclear tem fins estritamente pacíficos, como a geração de energia ou usos médicos, conforme o seu direito como signatário do tratado que Israel não faz parte. Ele define que países podem desenvolver programas nucleares para fins que não sejam a área militar. No entanto, a grande preocupação da comunidade internacional, especialmente Israel e os Estados Unidos, é a capacidade do Irã de enriquecer urânio a níveis elevados. Atualmente, o Irã acumulou grandes quantidades de urânio enriquecido, inclusive a níveis próximos de 60%, que está muito próximo do enriquecimento necessário para armas nucleares, que é geralmente acima dos 90%. Especialistas estimam que o Irã tem material suficiente para produzir várias bombas nucleares caso decida militarizar o seu programa. A Agência Internacional de Energia Atômica tem expressado preocupação constante com as falhas do Irã em fornecer respostas completas sobre materiais e atividades nucleares não declarados, e não consegue confirmar que o Irã não tenha desviado material nuclear para fins militares. O Irã até firmou um acordo no Plano de Ação Conjunto Global em 2015 com potências mundiais como os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China, que impunha fortes restrições ao seu programa de enriquecimento de urânio, em troca da suspensão de sanções econômicas. No entanto, após a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo em 2018, sob a administração de Donald Trump, o Irã tem descumprido progressivamente as restrições, aumentando seus níveis de enriquecimento e estoques. O ataque de 2025 sem precedentes de Israel ao Irã foi motivado por informações do Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel e um dos mais avançados do planeta, com alguns especialistas afirmando que está até à frente da CIA. Esse relatório apontou que o programa nuclear iraniano chegou a um ponto sem retorno e que uma ação militar era uma necessidade operacional imediata para remover essa ameaça estratégica do país xiita em conseguir uma bomba nuclear. Assim, Israel decidiu atacar o Irã em 2025. A história da aliança esquecida entre Israel e Irã é um lembrete da fluidez das relações internacionais e a fragilidade de acordos, especialmente em uma área tão complexa e multifacetada quanto o Oriente Médio. A Guerra de 2025 é o ápice de décadas de antagonismo ideológico e estratégico entre esses dois países, e a perspectiva de acordos futuros que permitam uma coexistência pacífica ou, no mínimo, a gestão do conflito é extremamente improvável, mas a necessidade de evitar uma catástrofe ainda maior no Oriente Médio pode, paradoxalmente, abrir caminhos para soluções diplomáticas que hoje parecem impossíveis. É necessário aguardar para saber se Irã e Israel poderão um dia voltar à convivência em harmonia, ou no mínimo, em paz e sem violência mútua. E aí, você conhecia a origem de uma das rivalidades mais fortes entre dois países da história moderna? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber como os ataques de 11 de setembro mudaram a humanidade para sempre, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e se inscreva no canal. Muito obrigado, nos vemos lá em alguns instantes e um abraço.